estamos aqui no podcast da Aldeia. Estou muito feliz de estar recebendo a Bruna. É um prazer muito grande para mim te ter aqui no meu estúdio e ser também a primeira convidada presencial. Eita, Presencial no Glória! estúdio. Presencialmente, a Bruna. Esse momento vai ficar marcado. Inclusive, obrigado pela essa iniciativa maravilhosa da Aldeia dos Crentes, por convidar pessoas alternativas, cristãs, para trazerem essa mensagem do Senhor do nosso jeitinho. E eu fico muito feliz porque é meu primeiro podcast, gente, meu primeiro. Então, assim, eu tô muito, muito feliz. Nunca tinha participado de nenhum, nem online, assim. Então, eu me sinto lisonjeada e creio que é o Senhor que preparou, né? Foi Deus que preparou esse dia. Então, glória a Deus por isso. Tô amando o grupo do Discord da Aldeia. É um grupo maravilhoso. Super recomendo para quem curte grupo no Discord. E eu acredito que o nosso bate-papo hoje vai ser muito legal. Pra honra e glória do Senhor. O pessoal tá perguntando o que é um podcast. Um podcast, gente, é tipo uma conversa, né, em áudio, tem alguns que tem o vídeo. E o Aldeia, ele começou com uma série de convidados que o Senhor ministrou ao meu coração pra gente estar falando sobre testemunhos. Que o nome desse quadro que a gente tá trazendo os convidados é Chamados para o ID. E por que chamados para o ID? Porque tem pessoas que têm feito a obra de Deus, têm evangelizado pessoas, têm alcançado corações para a honra e para a glória de Deus, e a gente não conhece, às vezes, essas pessoas. Então, é uma forma da gente poder conhecer os trabalhos que estão sendo feitos. Às vezes, a gente só olha e fala, poxa, né? Como é que eu vou poder levar o evangelho? Talvez você tenha um estilo diferente, você se comunica de uma forma diferente. Assim como muitas pessoas se identificaram com a forma que eu falo de Jesus através dos animes, então... Muitas pessoas podem se identificar com outros irmãos que estão fazendo a obra do Senhor de outras formas. E para você ver que o Senhor, ele não se limita numa caixinha, né, pequena. O Senhor tem a multiforme graça, ou seja, cara, ele tem um trabalhar na nossa vida. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. Tremendo. Então, que isso possa te inspirar nesse dia que você está aí separando um tempo para poder ouvir esse podcast maravilhoso. Glória vamos a Deus. Que vamos, né? Então, vamos lá. Quero fazer a primeira pergunta aí pra Bruna. Pra quem ainda não te conhece, quem é a Bruna além da internet? Então, né? Prazer, Bruna Gadini aqui, que vos fala. Eu tenho já 37 anos, então... Espero que não aparente, né? Não né? aparenta não. Mas eu tenho muita caminhada, assim, já desde 2013, gravando vídeos pela internet, afora aí, desde o canal do YouTube. E aí eu comecei fazendo vídeos de lifestyle, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de criar e de inspirar de alguma forma, de ser útil de alguma forma. E eu tinha acabado de passar pelo luto da minha avó. Minha avó faleceu em 2013, né? Minha avó materna, que me criou assim. E aí eu tava com aquele vazio no peito, né? Na época eu já tava desviada, né? Dos caminhos do Senhor. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu criei meu canal no YouTube, né? Mas voltando um pouquinho da minha história, né? Eu cresci sabendo de Deus, porque desde pequenininha eu fui criada pela minha avó no caminho na igreja católica, aprendendo a rezar, tudo mais, tal. Aí com 5 anos de idade, meus pais foram para a igreja protestante e eu e minha irmã, consequentemente, fomos juntos, né? E aí lá eu comecei a participar das escolinhas bíblicas, né, infantis, a aprender. Com 11 anos eu entrei em ministérios, então grupo de louvor, né, eu participava de peças, coreografia, tudo mais, etc. Só que aí, nesses meus 11, 12 anos, que foi quando eu me batizei, né, depois disso eu descobri meu estilo. Foi a partir desse momento que tudo mudou, porque, infelizmente, também nessa igreja que eu congregava, que era uma igreja pentecostal, foi mudada a liderança, né? Trocaram os pastores e aí, infelizmente, colocaram pessoas mais rígidas ali na liderança, no comando, então eu acabei sofrendo algumas perseguições dentro da igreja. E aí eu acabei me revoltando, né? Uma adolescente, pensa uma adolescente tendo que discutir com um monte de pessoas 40, 50 a mais velho, né? Pessoas mais velhas sem discernimento nenhum. E aí isso me revoltou muito. E aí eu parei de ir pra igreja nessa época, né? 14 para 15 anos de idade. E aí eu fiquei no mundão afora aí,
todos esses anos, mais de 12 anos. Uhum. Cheguei a voltar quando eu tinha 21, mas eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 6 meses, depois saí. E aí, quando eu comecei a gravar os vídeos, né, de estilo alternativo e tudo mais, que eu postava look, tutorial, eu mexia muito no meu cabelo também, então eu pintava meu cabelo de tudo quanto é cor. Cheguei até aí do preto pro platinado, fiz saga, Mulher, eu vi o seu nossa, canal no YouTube. meu Deus, o que Eu dei aprontava. uma olhada assim. Meu cabelo só não caiu, porque... E eu falava com maior vergonha, no meu quarto, uma bagunça atrás, e eu falando de madrugada, assim, enquanto meus pais estavam dormindo, eu gravava botando em cima dos mangás o meu celular, usando de tripé, e falava ali, dava minhas experiências com essa questão de coisas de estilo e tal, só que depois de alguns anos eu quis incluir algo diferente. E aí, como eu tava indo pro esoterismo, né? Porque já era algo que desde que quando eu me desviei na adolescência, eu já tava com um pezinho, assim, né, entrando nesse caminho. Aí eu fui e resolvi, falei, quer saber? Vou falar de bruxaria também. E aí, quando eu falei de bruxaria, de esoterismo, nossa... Choveu, né? Choveu de gente. Eu já tinha uns 35 mil, 40 mil inscritos lá no meu canal, né? E aí, depois, só cresceu, tipo, duplicou, né? Foi pra 80 e poucos, Eu né? vi que tinha até coisa de tarô, né? Ai, qual que é o tarô, não sei o quê. Aí eu comecei a ler tarô, comecei a participar de um grupo, na verdade, né, de bruxos, né, um coven lá, e aí eu ia nesses encontros também, nesses eventos. Tem encontros de bruxos? Tem um que é anual, né, que é a Convenção de Bruxos e Magos de Paranapiacaba. Nossa. Eu ia nesse, ia em mais um monte de outros lá, que tem palestra, tem um monte de coisas. Então, eu creio que o que eu sou é muito do que Deus imaginou pra mim desde o ventre. Ele já sabia tudo que ia acontecer, os nossos gostos, tudo mais. Então, ele formou a gente de uma maneira exótica, assim como os animais que Deus criou na natureza, que são mais exóticos. Eu acredito que Deus gosta dos animais exóticos também. Tem seu valor, né? Os loucos pra confundir os sábios. E aí, então... Mas só que aí, o que aconteceu? No meu canal... Eu tinha muitas idas e vindas, crises de depressão e tudo mais que eu parava de gravar. E aí, quando meu pai faleceu, que foi no auge da pandemia, e ele não faleceu de Covid, né? Ele teve um infarto, vale ressaltar isso. Mas eu fiquei muito triste porque eu perdi pessoas, assim, próximas que faleceram de Covid. E ainda meu pai, né? Que faleceu também. E esse luto... Nossa, foi demais. Eu engordei 30 quilos. Eu era uma pessoa que não passava dos 55 quilos, dos 50 aos 55 quilos. Fui parar em 80 e poucos. Então, tive crise. Fiquei mais de um ano sem gravar vídeo no YouTube. Eu tava ruim. E aí, além disso, depois de uns 2 anos, perdi um gato meu, que era um ceguinho que eu tinha desde quando ele era filhotinho. Peguei ele com meses de vida, assim. E aí ele tava com 13 para 14 anos, deu problema renal, que dá em muito gato, infelizmente. E aí eu perdi ele. Só que quando eu perdi ele, eu tive um reencontro com Deus. Porque tinham irmãs da igreja da minha mãe fazendo visita em casa. E elas super me acolheram assim, sabe? Então, através dessas conversas, uma delas estava me dando até incentivo para voltar a fazer vídeo, postar reflexões e tudo mais. A oração da minha mãe, porque minha mãe orou por mim mais de 12 anos, né? Então, assim, foi crucial ela ter orado por mim, porque me livrou de muita coisa. Porque em vários momentos eu poderia ter sido morta, porque eu sofri coisas muito, muito ruins, assim. E aí agora eu tô de volta nos caminhos do Senhor, porque eu tive esse encontro com Deus, né? Eu percebi, assim, tanto através dessas visitas, como de uma pregação que eu, numa madrugada, cuidando desse gatinho novo que eu adotei, que foi o Senhor que trouxe pra mim. 4 dias depois que eu perdi meu outro, apareceu a oportunidade de adotar um gato que parece que é gêmeo do meu. A única diferença é que ele enxerga. E aí foi assim, foi maravilhoso, porque eu comecei a ver o cuidado de Deus. Sabe quando você começa a perceber, você fala, isso aqui não é normal. Tem alguma coisa por trás acontecendo. Eu tô sentindo uma onda de amor em meio ao luto que tá, né, que tá muito surreal isso. É um conforto, né, um negócio assim. Então, aí eu parando para assistir uma pregação, essa pregação realmente falou totalmente isso, assim. E falando que Deus queria realmente me tirar do fundo do poço, né? Aquela ovelha perdida. Então, eu fui resgatada, voltei para a igreja. Aí, tô desde dezembro de 2023
de volta nos caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. É um testemunho um pouco longo. Eu cheguei até a contar no meu canal no YouTube, quem quiser ver com detalhes, porque tem uns detalhes de umas coisas que aconteceram. Ele tem 34 minutos, amiga, esse testemunho. É bem longo. Mas É o um tanto testemunho que Deus de fez na vida. sua vida não teria como ser mais breve. Não, é verdade. Aí meio que eu me apresentei um pouquinho pra vocês. Tentei resumir o máximo possível. Espero não ter ficado meio chato assim, mas é isso, essa sou eu. Gente, depois eu vou estar fixando o canal da Bruna, pra quem quiser ver, né, o testemunho dela de fato, né, as redes sociais dela também, a gente vai compartilhar aqui. Se alguém tiver fácil aí, compartilha aí no chat, pro pessoal já seguir ela, já acompanhar ela. Ela é uma bênção, gente. Amém. E assim, como que foi, né, essa caminhada de começar a compartilhar Jesus publicamente, sabe? De você começar a postar mesmo, né, que passou tudo aquilo. Sim. Como é que foi? Ixi. Como é que o Senhor falou com você, assim? O que que você sentiu? Você sentiu incômodo para começar a falar de Jesus? Então, você vê que já começou o trabalho dessa pastora falando pra eu fazer reflexões, Sim. né? Aí eu fiz 2 reflexões e parei, porque eu não tinha voltado ainda. Porque foi 1 ano de trabalhar do Senhor até eu voltar. Porque Uhum. foi 2023 inteiro, assim. As visitas em casa e etc. O falecimento do Fish, aí eu adotei o Pichu. Foi tudo no decorrer desse 1 ano de 2023, né? E só no finalzinho que eu voltei. Sim. Mas aí, quando eu voltei, eu já senti, assim, de Deus, né? Falei, agora eu tenho que mudar o meu conteúdo, certo? Então, eu postei, né? Eu não sou mais bruxa, vou parar de fazer os vídeos de bruxaria e agora o meu conteúdo vai mudar. Porque, assim, eu acredito que se eu fazia algo que eu acredito que eu fazia bem, que eu faço bem, né? Eu tenho que fazer agora para honra e glória do Senhor, Sim. né? E aí Deus me motivou, como eu já estava escrevendo as reflexões, já estava fazendo script delas e tudo, a voltar a escrever poesia, que era algo que eu escrevia na minha adolescência e eram, assim, poesias muito atormentadas, porque foi numa época de depressão que eu tive até pensamentos suicidas, assim, tipo, era algo bem complicado, né? Eu era uma pessoa, assim, muito carente, sabe? E eu não tinha muitos amigos também, infelizmente. Acho que por conta do estilo, essas coisas assim, né? A gente acaba sendo mais recluso, né? Mais recluso. A gente se isola, então eu ficava ali mais escrevendo Aí, ó, os poesias. emo que estão aí. Os emo que estão aí. Postava em blog, fotolog, postava minhas poesias lá, tirava umas fotos, assim, mais melancólicas, e era isso, né? Aí, quando eu fui me deparar, assim, amiga, fazia muitos anos que eu já não escrevia mais nada. Então, eu voltei a escrever e voltei a compor, né, as poesias, música, tudo mais. Quando eu voltei pros caminhos, né? Aí eu falei, então eu vou agora pregar a palavra de Deus com mensagem de Deus através de poesia. Aí foi assim que eu comecei, né? Eu comecei no TikTok, porque eu falei assim, o meu Instagram, eu fiquei com um pouco de medo mesmo. Eu falei, tem mais de... Na época, né, tinha uns 8.000 seguidores. Falei, eu não vou postar aqui e nem vou postar no YouTube também. Eu vou postar no TikTok, vou começar meio que do zero. Era uma conta que tinha 300 seguidores na época, que eu mal usava. Tinha uns 5 vídeos, mais ou menos. Falei, vou começar lá. E aí comecei. E a amiga eu tava tão assim, animada, que eu postava 2, 3 vídeos por dia. Só poesia e alguns outros falando de outras coisas também, devocional e tal. E aí, eu sei que teve aí começou a viralizar, né? Alguns vídeos começaram a viralizar. Aí de 300 seguidores, hoje tá com 17 mil lá. Glória a Deus. E que o TikTok boicota um pouco, né? Se você não... Depois de um tempo ele Depois dá uma caída. dá uma caída. Mas eu cheguei a ter vídeos. Nossa, quando eu comecei a cantar na igreja, então, meu Deus, porque eu comecei com as poesias, porque é né? diferente, né? A gente vê um vídeo cantando na igreja, porque geralmente o pessoal tem esse preconceito, né? Que tem um estilo diferente, não se enquadra, né? No formato da igreja. O quê? Aí, nossa, eu comecei a cantar. Eu cheguei a ver alguns comentários nos seus vídeos cantando, um pessoal falando, mas isso não é jeito do pessoal do cristão. De dentro da igreja. Mas me dá um nervoso. Dá mesmo. Dá um nervoso. Porque quem é que escolhe, né? Tem uma passagem que eu acho muito linda. Além da
passagem de Davi, né? Que quando Davi é ungido pra ele ser rei, né? O próprio Samuel é um profeta, ou seja, o único que tinha ali o Espírito Santo falando com ele, porque já não tava com Saul mais, né? Ele foi pra escolher ali, pra ver o que o Senhor tinha escolhido pra ser o próximo rei, né? Quem o Senhor tinha escolhido. E aí, quando ele chega lá, ele achou que poderia ser qualquer um. Menos Davi. Até quando Davi chegou, ele, tipo, olhou e falou assim... Não, esse aí não. Sério, Deus, não? Não é possível que você vai escolher esse, né? Então, eu fico imaginando, né? E o quanto uma pessoa muito próxima de Deus, um profeta, tomou um sermão, né? De Deus que falou... Eu já rejeitei o que você, né? Quem você acha que é para ser, que é para ser escolhido, que eu não vejo como o homem vê. Então, tipo assim, a gente quer ser juiz, né? Mas o ser humano está muito longe de ver. Caramba, que legal você trazer essa reflexão. Como o Senhor vê, né? E aí tem uma outra do Novo Testamento que eu acho sensacional também. Sim. Que é uma passagem onde Pedro tá questionando Jesus a respeito de João. Sim. E aí Jesus dá uma bem no meio e fala assim: Pedro, cuida do teu ministério, do que você tá fazendo. Tipo assim, deixa que de João cuido eu. Se eu quiser deixar João vivo até que eu volte... Não é problema seu. O que você tem com isso? Eu acho sensacional. Tome. É mais ou menos, tipo, pegando pra nós, assim, se eu quiser ter, né, instrumentos meus que tenham cabelo colorido, que curtam rock, que gostem de anime... O que você tem a ver com isso, né? Qual é o problema? Qual é o problema? Só, pá, recebe que é de graça, como diz meu pastor. E aí é isso. Então, eu acredito que Deus, ele tem um propósito, assim, né? Ele quer nos usar mesmo. Ele nos ama dessa maneira também, porque na Bíblia não fala nada a respeito disso, né? De questão de estilo e tal. Fala da ordem, da decência, mas isso aí é questão do seu caráter, das suas atitudes, né? Não tem, acredito que nada com questão visual, assim, né? É claro que a gente, com o Espírito Santo, a gente tem discernimento de várias coisas, né? Por exemplo, eu usava roupa muito curta e eu não uso mais. Sim. Né? Mas isso fez eu deixar de ter o meu estilo, de passar as maquiagens que eu gosto, de pintar o cabelo. O Senhor vai ministrando e é algo natural. Ninguém tem que falar nada. Por exemplo, antes eu ia de batom preto pra igreja, né? E aí eu comecei a ter um incômodo no Espírito Santo, meio que falando que é aquele negócio, né? Tem lugares e lugares, né? Então, às vezes tem lugar que você pode... Dá uma pesada na mão. Dá uma pesada ali. na mão. Tipo, você vai num show, você pode dar uma pesada. Se você vai na igreja, já é um lugar que você tem que ter um pouquinho mais de Por causa dos irmãos cautela. Também, né? Que a gente entende que não é todas as pessoas que estão na igreja que tem um discernimento bom, assim, que vai falar, não me incomodo com isso e tal. Né? Cada um tem a sua fase. Então, cada um tem sua fase, e aí, tipo, mas isso foi me mostrando, porque eu fui começando a gravar os vídeos, né? Aí comecei com as poesias, com os devocionais, aí fazia alguns vídeos realmente explicando, confrontando, né? As pessoas que estavam ali julgando, porque realmente no começo, assim, principalmente no começo, quando algum vídeo viraliza, é muito ruim. Dá um aperto no peito, assim, você já sentiu isso já. Cara, você fica tão triste, vontade de coisas, chorar. Eu não olho. E eu olhava porque eu queria responder todo mundo, né? Eu não respondo. Eu queria me explicar. Quando viraliza, Deus já me ensinou. Não abre os comentários, deixa o pessoal se Eu dava de teimosa e eu entrava pra ver, né, amiga? Aí, misericórdia, gente. Eu via cada absurdo e as pessoas falando assim. Graças a Deus, tinha muita pessoa falando coisa legal, assim, coisa né? boa. Incentivando, apoiando. Mas e eu mesmo louvo a tendo Deus comentários por essas bons, pessoas. às vezes a gente quando chega um ruim. Um comentário ruim já estraga tudo. Não, né? falando tipo assim, você não tá com o Espírito Santo de Deus coisa nenhuma, você tá com a pombagira então. no altar, sabe? Uns negócios assim que pesa. Pra você que tem o Espírito Santo, você escuta uma calúnia dessa, né? Você fica, meu Deus, que absurdo, a pessoa falando um negócio desse. A pessoa nem me conhece, falando assim que, tipo assim, pela frente eu tô sendo crente, por detrás tô fazendo bruxaria. Tipo, uns negócios assim, sabe? Que te dói na alma, porque ninguém sabe as renúncias que a gente teve, ninguém sabe os cuidados, a santidade, né, a entrega, porque a gente, né, eu e meu esposo, a gente toca na igreja, né, então assim, olha o trabalhar de Deus, eu era uma pessoa que eu tinha parado de escrever, eu tinha abandonado todos os meus dons, eu tocava teclado desde os meus 11 anos de idade,
E eu cantava na igreja no coral, que nem eu tinha falado, né? Só que aí, depois de muitos anos, eu já não tava fazendo mais nada disso. Eu não tava tocando mais instrumento nenhum, eu não tava mais cantando, não tava mais fazendo nada. E aí, quando eu voltei pros caminhos, o Senhor foi resgatando todos os dons, foi me ajudando a desenterrar todos, né? Pra honra e glória do Senhor. E aí, eu comecei a postar disso. Então, o Senhor criou uma coisa maravilhosa na minha vida, porque ele tirou algumas barreiras e limitações que eu mesmo tinha de vergonha. Porque eu tinha vergonha de cantar sozinha, eu tinha em público, na igreja, ou seja lá onde for, eu tinha vergonha de tocar sozinha. Então eu tinha muitas vergonhas e o Senhor tirou. E aí o negócio da bateria foi sensacional também. Eu tava lá no ensaio do grupo de louvor. Da igreja da minha mãe, que eu frequentei ela antes de estar nessa igreja que eu tô agora. E aí, simplesmente lá, eu cantando e o Espírito Santo no meu ouvido. Porque não tinha ninguém tocando bateria nessa igreja na época, né? E ficou assim, vai pra bateria, pede pra ir pra bateria, vai pra bateria. E eu, meu Deus, Senhor, como assim? Mas eu nem sei tocar bateria, nem toquei bateria. Mas o Espírito Santo insistiu tanto que eu falei, tá bom, Deus, se é por você, eu vou tentar lá, né? E aí subi pra bateria a primeira vez. E foi indo, foi rolando, eu fui perdendo medo, fui aprendendo, fui vendo uns vídeos. Você E aprendeu sozinha? no começo eu aprendi sozinha, é o Espírito Santo de Deus, na verdade, né? Aí Nossa! aprendi. Só que Deus é muito maravilhoso, porque de aniversário do ano passado eu tinha pedido pra Deus, falei, Deus, eu quero uma bateria. E quero, se possível, fazer aula, né? Pra aprender melhor, né? Deus me deu uma bateria. É usadinha, é velhinha, mas, nossa, louvo a Deus pela bateria que eu tenho. Porque eu consigo ensaiar em casa. E uma pessoa maravilhosa, que é o meu professor de bateria, o Everton Sinelli, que ele é maravilhoso porque ele ensina pessoas também neurodivergentes. Ai, Porque que ele é benção. neurodivergente, a esposa dele é psicóloga, então assim, tipo, tem todo um trabalho por trás que é muito maravilhoso e ele simplesmente entrou em contato comigo e me deu essa parceria maravilhosa que eu faço aula de bateria. Aí vai falar que isso não é Deus. É Deus, Não né? é Deus puro. Você fala, nossa, assim, é maravilhoso. Então aí eu comecei a aumentar o meu nicho de vídeo, né? Não ficou só nas poesias, né? Aí comecei a fazer vídeos cantando, tocando também. Só que nossos vídeos na igreja realmente viralizam muito porque eu acho que escandaliza É mais, né? diferente, É é algo que chama diferente. atenção. É. Porque me parece que antes a gente não tinha esse espaço, sabe? Dentro da igreja. Não se tinha muitas pessoas com cabelo colorido. Uhum, O que o pessoal tem de imagem do crente é cabelão longo, uma cor só, ou coque, né? Saião, uhum. os homens, né? Terno e gravata. É uma coisa mais engessada. Só que o tempo vem passando e a gente vai vendo que não é problema o estilo, né? Às vezes são doutrinas, né? Que respeito todas as doutrinas, né? Mas a gente tem que também ter um discernimento, né? Sobre a palavra de Deus, sobre o que fala, né? Dos usos e Sim. costumes. Eu acho que o mais importante é o caráter mesmo aprovado, É, né? Na própria palavra fala que a gente tem que ter um caráter aprovado. Então, o que adianta ter aquela passagem que Jesus fala dos fariseus hipócritas, né? Do que eles olham mais o copo por fora do que o copo por dentro, né? Então, eu acredito que essa passagem ela é muito interessante porque ela realmente menciona isso, né? Que o que tá por dentro vale mais do que o que tá por fora. Porque se o que tá por dentro é ser pouco caiado, independente o que tá por fora, independente da né? aparência, né? Só que a gente resplandece Cristo sendo desse jeito, então é muito legal mesmo que vem essa passagem de 1 Coríntios, né? Que fala da mensagem da cruz, que é bem nesse trecho que fala de nós levarmos a mensagem da cruz e que a pregação é uma loucura para muitos, né? Que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém se vanglorie, apenas se glorie no Senhor. Porque é justamente por isso, sabe? Eu acho que a falta de modéstia tá aí. As pessoas acham que modéstia é questão de se comportar pra vestir, naná. Mas a É mais profunda. é mais profunda. Ela lida com humildade. Quando você elogia alguém, a pessoa fala alguma coisa tipo assim, ah, não, obrigado, é gentileza sua, essas coisas. Geralmente você fala assim, né? Ah, você é muito modesta, né? Você é uma pessoa modesta. Justamente por... eu acredito que é essa a modéstia, onde Deus queria chegar quando falou pra ser uma pessoa modesta. Pra você ser uma pessoa humilde. Não querer ser santarrão, né? Ah, eu sou mais santo porque isso, porque eu sigo isso, aquilo, porque
Jesus resumiu os mandamentos em 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente, ser humano, gosta de sofrer perseguição? Ninguém gosta de ser perseguido. Ai, horroroso. Ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de ser injustiçado, ninguém gosta de ser caluniado. Então, assim, eu acredito que é aí que tá a base, entendeu? A gente tem que ter realmente esse respeito. Acha alguma coisa ruim em alguma pessoa? Ore por ela. Porque se for algo para ser mudado, quem muda é o Espírito Santo de Quem faz Deus, a né? obra é ele. Quem faz a obra é ele. Se não for mudado, aí você para pra pensar, putz, será que não tá mudando por quê? Porque é vontade de Deus? Ou teimosia da pessoa? Porque pode ser teimosia de uma pessoa, beleza. Mas e se for da vontade de Deus? Se for da vontade do Espírito Santo de Deus mesmo? Quem somos nós pra questionar, Pra limitar, né? pra limitar ele, né? Colocar ele dentro de uma caixinha, como meu esposo gosta muito de dizer, né? Nós não somos ninguém pra isso, né? Então, a gente só tem que continuar, gente, permanecer, sabe? Eu ouvi uma vez de uma irmã, no primeiro chá de mulheres que eu participei, e isso que me confirmou meu ministério. Eu tava lá no comecinho do TikTok, começando meus vídeos de poesia. Ela chegou pra mim e falou assim, eu nem conhecia ela. Ela foi louvar e ministrar. Ela chegou em mim, louvando e ministrando, e falou, o Senhor tá querendo que eu te diga algo. Que ele tá se agradando do que você tá fazendo, então é pra você continuar, não importa o que digam pra você. Só leve em conta o que o Senhor diz, qual é a opinião dele. Não se esqueça disso, não deixe que nada te afaste de Deus e só se importe com o que Deus acha de você, do que você tá fazendo. Nossa, isso pra mim cravou no meu coração de uma maneira, sabe? Que eu falei, nossa, glória a Deus, sabe? Então eu vou continuar. Ela não sabia o que eu tava fazendo, então eu vou continuar o que eu tô fazendo e não vou deixar, não vou parar por conta do que as pessoas falam. Eu vou prosseguir. E então, é por isso que eu prossigo até hoje. Aí eu abri, né? Fui pro Instagram, que hoje em dia, graças a Deus, tá com quase 33 mil seguidores. Glória Você vê, na hora que eu me converti, eu tava com 8 mil, né? Aí eu comecei a postar vídeos no Instagram, comecei a perder. Fui pra 6 mil. Comecei a perder, até amigos. Deixaram de me seguir, tipo, do nada, assim. Você pensa aí, lavagem cerebral aí, ó. Mas a gente pensa, né, que quando a gente coloca algo diante de Deus, a gente vai mais perder do que ganhar. E aí Deus mostra o contrário, né? Só que quando a gente confia realmente no Senhor, Ele nos mostra, Ele nos prova o contrário. Que Ele tem muito mais para entregar nas nossas vidas do que qualquer outra coisa que a gente poderia fazer. Então é aí que a gente é surpreendido, né? Por exemplo, que nem aqui comentaram saudades da Ivy, né? Então, mencionando a Ivy aqui também, ela foi uma precursora no conteúdo cristão alternativo, né? E muito relevante no TikTok, mais de 300 mil seguidores, né? E no começo, isso que foi muito legal de lembrar dela, dá até vontade de chorar, porque quando eu comecei, ela me notou, sabe? Ela me notou, ela viu meus vídeos, ela comentava nos meus vídeos, mandava direct pra mim, interagia. Então, a gente criou esse laço, criou esse vínculo, essa amizade, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Então, isso deu mais um gás, né? Uma motivação pra criar meus vídeos, pra fazer o meu conteúdo também, inspirar de alguma forma. E aí, depois do falecimento dela, né? Cai a ficha como realmente a vida, ela é, assim, breve, né? Então, que legado que a gente tá deixando, né? Ela deixou um legado, né? Então, ela realmente foi uma pessoa que combateu o bom combate, ela guardou a carreira, né? Ela guardou a fé e eu acredito que ela vai ter um galardão lindo, maravilhoso, por isso que ela fez, Com né? certeza. E aí, a gente tem que fazer o mesmo, né? Tem que levar esse legado dela adiante aí, porque eu acredito que Jesus tá voltando. Eu acho que é, assim, algo muito próximo. Então, o que a gente vai apresentar pro Senhor até lá? É que nem uma pregação recente que eu fiz, né? Que eu falei do galardão. Falei, a gente se importa muito com só querer ser salvo, né? Mas e o galardão é uma recompensa que Deus vai dar. Pensa como vai ser maravilhoso. Vai ser algo complementar à salvação, né? Você vai querer ficar de fora?
né? Você não vai querer obter isso também? Uhum. Então, é claro que cada um, quanto mais é dado, mais é cobrado. Deus vai pesos e medidas específicos para cada um, porque Deus é justo, né? Sim. Mas a gente precisa fazer também nossa parte, né? E, nossa, eu tenho muita saudade da Ivy. Achei que a gente ia conhecer ela Eu pessoalmente. também. Eu fiquei tão Mas, triste, mas o Senhor sabe de todas as coisas. sabe? Se não é aqui o nosso encontro, será na glória. E a gente vai poder compartilhar, né, o que a gente continua fazendo. É, nossa, pra honra e glória do Senhor. Aqui é muito relevante, glória a Deus. Eu amo suas músicas também. Inclusive, você foi uma das primeiras pessoas também que eu vi vídeos Uhum. cristãos, né? Você cantando tudo, falando de anime, né? Da palavra Uhum. do Senhor. Falei, gente, não, que sensacional, para. Então, na época eu Eu me quero senti me doida incluir ainda. nisso. Eu preciso me incluir nisso daí. Agora que eu vou continuar mesmo. É aquela passagem que você falou, né? Deus usa as coisas doidas, né? Porque às vezes a Usa. gente acha, né? Nossa, é coisa da minha cabeça. Eu fui fazer achando que era coisa da minha cabeça e Deus foi e falou, não, é isso mesmo, pode fazer. E você acredita que eu tinha parado de assistir anime por conta de a gente achar que É. não é uma coisa que agrada a Deus? É engraçado comentar isso, né? Uhum. Eu ficava mais buscando conteúdo cristão, né? Mas e eu parei de assistir anime uma época, só que aí eu voltei, né? Agora assistir. E como que Deus fala? Deus fala muito nos Mas animes não é por mesmo. causa que a gente tá procurando alguma coisa pra Deus se encaixar. A gente conhece a palavra. Quando você conhece a Sim. palavra, tudo que você olha vira uma coisa pra você refletir. Quando a gente tem discernimento, a gente sabe o que é santo e o que é profano, e a gente vai filtrando, né? Uhum. Foto Meu Deus, dele. que isso, misericórdia. Jesus amado. Mano, você acredita que eu já tive o cabelo mais ou menos desse jeito, uma época? Que foi quando eu descolori muito meu cabelo, ele ficou tão quebrado que eu peguei a navalha e comecei a cortar. Mas era o corte emo, né? O corte emo era o corte Nossa, químico. O pessoal falou, pô, o corte emo é o corte químico. Quem já teve corte químico sabe. Começa a pegar a navalha assim, ó. Vai desfiando, vai ficando. Você nem é emo, você vira. ai, mano, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando sobre o estilo. É uma dúvida que talvez muitas pessoas tenham. Você falou que quando você estava, né, no esoterismo, Uhum. ou naquela outra vibe, você usava roupas claras. Ah, foi. E É verdade. depois que você se converteu, você começou a usar roupas escuras, cores escuras, né? Sim, então, eu tive uma crise de identidade. Foi. É incrível falar disso. Eu tive uma crise de identidade no meio do esoterismo. Por quê? Porque eu entrei numa tradição de fadas. Então, eu Aham. entrei num grupo que cultuava ali não só deuses, mas também elementais. Então, Uhum. entidades da Terra, né? E você Sim. sabe que fada, tá tudo bem que tem a questão das Dark Era Fairies aquelas também. pessoas, tipo Que eles aquelas falam pessoas das que fadas pegavam os Dark, né? gnomos. Então. É? Mas como tem muito gnomo, tem muito essa questão, então era tudo muito colorido, né? E aí, pra eu me enquadrar ali também, né? Nas vestimentas e tudo mais, que às vezes tinha algum tema, né? Uhum. Pra você participar ali da liturgia, né? Então eu ia. Tanto que eu lembro que uma vez eu fiz uma roupa de Isis, né? Da deusa Isis. Eu fiz com EVA. Uhum. Parecia tipo um cosplay. Sim. E eu fiz essa personificação dela porque era um evento fechado dessa tradição, desse coven, voltado para os deuses, né? Então você pegaria um dos seus deuses favoritos e traria Sim. a, Tipo a personificação. personificação pra você fazer um culto a ele. Então, nesse dia foi um culto específico que cada um apresentou o seu culto Uhum. para determinado deus, explicou um pouco dele. Então, foi tipo uma reunião, assim. Loucura. Foi bem louco. E eu apresentei a deusa Isis porque foi no panteão egípcio que eu comecei, né? Sim. A gostar de deuses, do esoterismo e tudo mais, tal. A história dela com Osíris, né, Anubis, tudo, era o que me fascinava, assim, né? Só que aí, depois de um tempo, a gente realmente percebe, né, a ilusão Sim. que o esoterismo traz, né? Esse misticismo que é mitológico, né? E que vem de berços que até dentro da Bíblia a gente vê que tá lá no Egito, na época de Moisés, né? E que Deus combateu todos esses deuses através das pragas Uhum. e derrotou todos eles. Voltou às minhas raízes, né? E eu não esqueci de nada
daquela época. Nossa, as músicas, tudo assim. Parece que Deus colocou num lugar do seu cérebro, sabe, divertidamente, quando tem aquelas bolinhas coloridas Sim. e coisas que são descartadas, jogadas fora. Isso que eu acho maravilhoso. Deus pegou Aquelas muitas memórias, coisas né? daquelas memórias e trouxe de Restaurou. volta. Elas estavam guardadas, elas não estavam Não no, foram- no mar do esquecimento. Elas estavam guardadas e eu consegui ter acesso a elas. Então, lembrar de músicas, tipo, com mais de 35 anos, né? Lembrar de músicas que eu ouvia, que eu cantava na igreja quando eu tinha 11, 12, né? É uma coisa, assim, muito surreal. Porque tem muitas coisas que eu não lembro daquela época e que eram coisas que não eram desse viés cristão, né? Que não eram adoração a Deus. Então é muito surreal isso. É muito Deus mesmo. Deus, ele controla os divertidamente do cérebro do crente, né? Porque realmente não deixa a ansiedade tomar conta, porque eu tinha muita crise de ansiedade, então minha ansiedade tá controladinha na cabeça, glória a Deus por isso, né? A depressão também, né? Glória a Os Deus. medos, então Deus é muito maravilhoso. A alegria aqui tá dominando. Tem até aquela música, a Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Muito bom, cara. Meu Deus do céu, gente. Aí sim. Mano, muito bom. Ai. Cara, quero perguntar aqui pra ti, como é que você lida com as críticas, sabe? Que acham que um cristão precisa de uma estética específica. Como é que você lida com isso, né? Pra quem, de repente, até tá chegando, né? Quer se aproximar mais, mas, de repente, tem medo das críticas, tem medo de ser olhado errado, sabe? Então, foi o que eu falei. Se importar, colocar isso como uma coisa prioritária na mente e no coração. Pra sempre que vier essa crítica, você lembrar disso. Não devo me importar com o que as pessoas pensam de mim, mas sim com o que Deus diz sobre mim. Tem até um louvor que fala isso, né? Então, eu acredito que é isso, sabe? A gente guardar a palavra do Senhor no nosso coração e ter certeza do propósito, de como ele nos formou, do que a gente é, entendeu? Porque quando você tem certeza do que você é, né? Tudo muda. Então, que nem a crise de identidade que eu tive lá, né? De usar roupas claras e tudo mais e tal. Realmente, eu sentia, sabe? Sei lá, por um lado, eu me sentia feliz, mas realmente, por outro, eu não tava me sentindo eu ali. Eu tinha perdido uma coisa da minha essência, sabe? E aí, retornei pros caminhos do Senhor e parece que voltou tudo, sabe? As escamas dos olhos, assim, caíram. Eu comecei, que nem eu falei, resgatei dons, resgatei coisas do meu estilo que eu sempre gostei. Então, tô numa das melhores fases da minha vida, assim, glória a Deus, sabe? Deus preparou meu casamento. Em 3 meses, amiga. Quem aí já é casado e já casou com festa e tudo mais, meu, sabe como que dá trabalho, como que é custoso fazer um casamento, organizar e tudo mais. Pra Deus fazer um casamento em 3 meses, foi algo assim, é de Deus. Não tem explicação, foi surreal de lindo, um casamento assim dos sonhos. Eu sempre quis casar ao ar livre, Deus preparou tudo. Então, é isso que eu deixo de mensagem, que você tenha certeza que Deus te justifica, porque... Ó, o pessoal já fica Não alegre, importa você o fala de pedido, casamento, que Deus preparou o casamento, o pessoal já tá feliz ali, entendeu? Vocês querem casar, Nossa, tem pessoas assim, todo dia falando de relacionamento, de casamento. Então, Eita. confia em Deus. Fala pro pessoal confiar em Deus. Ó, por exemplo, as coisas do tempo de Deus, né? Ó, o meu marido, ele nasceu em 90... Eu nasci em 89, ele nasceu em 93, né? Gente, eu nasci em 89. Misericórdia. Mas, enfim, abafa o caso. Mas que então... Que ano que você nasceu? 89. Eu vou fazer o edit depois. Ai, misericórdia. Você viu? Vai virar um corte. Vai virar um meme, credo. Então, e meu marido nasceu em 93. Ou seja, a gente tem 4 anos de diferença. Aí imagina, eu tô lá com 14 anos orando por um namorado. Dando um exemplo, tá, gente? Tô com 14 anos orando por um namoradinho. Mas pior que é isso, sabia? Nossa. Que eu fiz muito isso. E ele, na época, tinha 10.
Como que ia ser possível um negócio desse? Não é verdade? Não tem como, gente. Às vezes o amor da sua vida Às não vezes o nasceu. amor da sua vida não nasceu ainda, entendeu? Não, misericórdia, vocês que já são jovens assim, É. já... Às Imagina que vezes nem saiu das fraldas direito. Não, pelo amor de Deus, tem muitos aí que não saem nem das fraldas que tá assistindo. Aí você tá pedindo pra Deus e tá falando, não, mas não tá pronto ainda. Calma um pouquinho. Mas, ó, o meu marido, agora em minha defesa, ele parece mais velho que eu. Ele parece ter uns 60 anos de idade na mentalidade. É velho mesmo, ele tá aqui olhando pra mim com a cara, concordando. Ele concorda. Ele sabe que ele tem a alma de velho. E aí é isso, não importa a idade, não. Importa a cabeça, gente. Meu Deus do céu. Porque, olha, tem umas pessoas de 40, 50 anos, tem umas cabeças de... Né, Não amadurece, de né? 15 anos, não, Você pensa, meu não Deus, amadurece. você acha que uma pessoa de 40, 50 anos vai ter maturidade? Hoje em dia, idade já não é mais sinônimo de maturidade. Me esconderam pra não ser achado. Me esconder. É homem ou mulher que falou isso? É homem. Ah, ó. Você não tem que ser achado, não. De acordo então. com a palavra, é Toma, você que tem pega. que achar. Ô, Viu? Glória! Mulher virtuosa, quem a achará? Tá em Provérbios, viu? Você que vai ter que encontrar, não é você que tem que ser achado, não. Então, ó, começa a visitar umas igrejas, entendeu? Vai para uns retiros de jovem, O pessoal vai olhar entendeu? comentário. Vai para uns shows de rock cristão, se você gosta, evento de anime, aí, ó, vai procurar. Ai, meu Deus. Lapada seca. Tomou. Nossa, gente, os memes são os melhores. Depois vou salvar tudo. Ai, senhor. Mas sabe que eu tava pensando em algo que eu queria falar? Você tava falando que Deus, ele resgatou, né, dons e talentos. E Deus é um Deus criativo, né? Você olha pra natureza, você olha pra criação, como Deus é criativo. Deus E como ele nos dá ideias, nos dá sonhos, nos dá dons. Isso é algo tão precioso, né? E as pessoas às vezes têm medo, né? Mas que quando cristão é chato, cristão, né, não tem nada criativo. Muito pelo contrário. Você serve um Deus que é criativo, que fez tudo que fez em 7 dias. Meu, se você pega... Eu gosto muito, por exemplo, de ver pelos pássaros. Sim. Meu, se você pega as espécies de pássaros, você fica assim, besta. Com o tanto de estilo diferente, né? Você vê pelas próprias calopsitas mesmo. Isso falando que é um animal mais comum, né? Que é uma ave mais comum. Uhum. Mas é uma ave com topete loiro, velho. Tipo, mano... Deus é muito criativo. Ele é surreal. O Pica-Pau mesmo, ele tem topete vermelho, gente. Não é só no desenho, não. Então, assim, Deus, ele é muito maravilhoso. E nós somos valiosíssimos para Deus. Inclusive, falando nessa questão de... Olha lá, olha, ó. É quase eu. Mas é que tem um passarinho que lembra mais eu, em vez do Pica-Pau. Qual que é? Putz, é pior que eu não sei o nome, mas ele é um pássaro que ele é preto com uns detalhes vermelhos pelo corpo, assim. Eu não manjo nada de É pássaro. muito top. Eu acho da hora. E pior que você acredita que eu tenho fobia com pássaro? Mesmo? Principalmente com pombo, de verdade. Ah, mas também, eu tenho uma Não, mas é que quando eu era criança, meu, pombo é meio cego, né? Uhum. Quando eu era criança, eu já fui atacada por pombo. Meu Deus. Tipo, eu andando assim, o pombo do nada levantando o voo e batendo em mim, assim. Misericórdia. Aí, mano, eu criancinha assim, passando na rua, voltando aqui, da escola. Eu acho que... Nossa, que bonito esse. Que bonito, né, esse pássaro aqui. Nossa, é eu. Olha esse outro. Eu gostei. Esse aqui é quando ele vira punk, ele vai naquele show gótico. Olha lá, esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui? Mano. Ele tem a barriga vermelha. E ele é preto por cima. Aí vai falar o quê? Que esse pássaro é da pombagira também? Foi ela que criou? Não, Foi Deus, que criou. Foi Deus que criou os animais, cara. Mulher, teve uma vez que eu tava numa igreja, eu tava morando com a minha avó naquele tempo. O punk. E você acredita que eu ouvi num culto de ceia o pastor falando que a cor vermelha era a cor do diabo, que a irmã saiu pra poder usar a cor vermelha. Meu, cada coisa que a gente escuta,
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E o preto é a mistura de todas as cores, né? Quem tá ligado em colorimetria sabe, né? Que se você misturar todas as cores, ela vira preta, né? Então, não tem por onde fugir. Deus criou tudo. Deus criou... Não tem algo que Deus não esteja envolvido. inclusive, eu quero deixar uma mensagem para aqueles que ficam se escondendo por conta dessa questão de estilo mesmo, né? De bullying, etc. Não se esconda, não. Sabe, se assuma mesmo, né? O estilo que você tem. E até os dons que você tem, viu? Pessoalzinho aí, galerinha que toca, que canta, que atua, que dança, que faz alguma coisa, que escreve e não tá fazendo, viu? Saiba que isso aí é impedimento, porque Deus, ele quer usar a gente nos nossos dons. Quer nos capacitar ainda mais. Pega. Se você pode glória. pegar. Recebe que é de graça. É aquele negócio, né? Dói, machuca, mas sara, né? Sara, e incentiva, porque não é um tapa pra te desencorajar, mas é pra encorajar. Se você tá se sentindo desencorajado ouvindo esse podcast, que você possa receber uma dose de ânimo. E às vezes você acha assim, não, mas eu, sei lá, por exemplo, a pessoa até toca, mas fala assim, mas eu não toco muito bem. Vai assim aí, mesmo. Vai assim, meu filho. Vai assim Você começa fazendo assim, entendeu? Começa a postar assim mesmo. É bom que você já perde a vergonha. Já fazem uns memes também, é da hora, entendeu? E aí depois vai. Era pra eu ter parado de gravar vídeo numa época que eu virei um meme da menina do gatinho. Não sei se você já viu. Eu tinha uma peruca vermelha na época, porque meu cabelo não era vermelho. Eu pus uma peruca vermelha e eu tinha aquelas circunlences, aquelas lenses Nossa, dentes de boneca. É muito legal. Só que meu olho já é grande, né? Eu já tenho um olho grande. E aí eu coloquei aquela lente, meu olho ficou maior ainda. E parecia que eu tava possuída naquele dia, porque eu fui fazer um vídeo imitando um gatinho e quis fazer um vídeo fofo, e o vídeo não ficou nada fofo. Tem até no meu canal do YouTube, eu acho, se as pessoas procuram lá, acha o vídeo do meme. E virou um meme, porque saiu na Ilha da Macacada. Ali, tá? Pode deixar. Foi na Ilha da Macacada. Misericórdia. Foi pro Anegão, foi para um monte de lugar. E tipo assim, foi um vídeo que pra quem na época tinha poucos seguidores, ele alcançou mais de 700 mil visualizações num dia. E no YouTube, isso é... No Facebook. Nossa, mas na época no Facebook era fogo também. Só que minha página, na época, tinha uns 3, 4 mil seguidores só. Era pouca gente, então viralizou bastante. Eu achei que era um negócio que ia ficar mais interno ali, sabe? Só que furou a bolha. E como eu tava com aquela lente, é difícil de piscar com a lente, né? Então eu fiz um vídeo e eu tava totalmente sem piscar, assim. Por isso que parece que eu tava endemoniada no vídeo. E eu miei igualzinho o meu gato, só que meu gato, ele era muito engraçado, porque ele miava em vários timbres, vários tons. Sim. Então eu imitei o miado dele nos timbres que ele fazia, né? Sim. E ficou exatamente igual. E aí, só que viralizou muito, e eu passei muita vergonha. Porque estavam, me esculachando mesmo, assim. Não, o pessoal não tem dó. Ainda mais o pessoal no Facebook antigo, meu. Não, porque foi pra Ilha da Macacada. Tipo, foi parar nos lugares, assim, terríveis. Eu falei, nossa, eu podia ter parado, sabe? De gravar. Eu podia ter desistido. Mas aí, e aí? O que né? Será que eu seria... assim, usada por Deus como eu tenho sido usada hoje. Era um inimigo, mano. Tudo que é de ruim é o diabo. É pra desincentivar. Desincentivar. Era pra parar, né? Daí depois a gente vai entendendo, não... Eu não vou parar nada, eu vou continuar. Eu imagino que é porque realmente, tipo... Sabe a história de Jó, né? Quando Deus, ele falou pro inimigo tocar em Jó, só não tirar a vida dele. Mas o diabo sabia que ia ter uma hora que ele iria ser parado por Deus ali, né? Sim. E que Jó seria resgatado e ia restituir tudo, né? Depois que o teste acabasse, digamos assim, né? Então eu acredito muito que Deus, como ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia que, tipo... pelo meu coração, sabe? Que eu nunca me corrompi. Até na bruxaria, nunca fiz mal pra ninguém. Eu nunca fiz aquelas bruxarias, tipo, porque tem muita gente ruim, sabe? Que pega... Independente se tá na bruxaria ou onde tá. Né? A pessoa pode estar dentro do cristianismo, mas a pessoa é ruim. Faz mal pros outros, faz fofoca. Já vou falar no termo oração de feiticeiro? Que a pessoa fica Deus vai abater. Não, tem um tal de Rudu, que é um... Não sei se você sabe o que é essa prática. São pessoas que pegam a Bíblia pra ler os salmos, e uns salmos específicos, que são palavras que são duras, né? Pra, tipo... Pra Deus matar tal pessoa, pra fazer tal pessoa, ou seja, pra lançar maldição. Então, quer dizer, até a Bíblia usam pro mal, sabe? Até a Bíblia se usa pro mal. E eu, nem naquela época, eu fiz mal pra ninguém.
Falaram Então ali, ó, Deus Tupirani. Você sabe o que é o Tupirani? O que é Tupirani? Não. É aquele do meme. Deus amaldiçoe Rio de Janeiro. Ah, tá. Nossa. É esse aí mesmo. A pessoa tá bem nesse espírito aí, bem nessa vibe. E eu nunca fui assim, glória a Deus. Então... Que é isso? É o Tupirani. Ah, meu pai amado, mano. Meu, horroroso. É que eu sou meio míope, por isso que eu não tô É enxergando. que também tá meio virado pra cá, Aham. aí não tem como ver direito. Mas, ô Bruno, pra gente encaminhar quase pro final, né? Passa rápido o tempo. Uhum. Se a gente pudesse, a gente ficava mais. Mas o dia é corrido, eu sei que tanto nós quanto de vocês. Mas eu quero perguntar pra ti. Olhando hoje, tudo que você já passou, tudo que o Senhor escreveu na sua vida, como é que você enxerga hoje, né? Você alcançando tantos jovens, tantas pessoas que de repente sentiam, né, que não tinham lugar, mas através, né, da sua vida, pela glória de Deus. Como é que você sente hoje, né? Como é que você se sente hoje, exercendo esse chamado, exercendo tudo que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Eu sinto, nossa, é um prazer muito grande, né? É pra honra e glória do Senhor, né? É que assim, eu acredito que a gente tem, todo ser humano, né? Um desejo de se sentir pertencente e de ser útil, né? Pra algo nesse mundo, né? Realmente, como eu falei, deixar um legado, né? Então, a questão de fazer os vídeos é muito maravilhosa por causa disso, né? Porque quando eu recebia essas... Que nem teve um vídeo que pegou meu... 8 milhões de visualizações no TikTok, né? No TikTok não, no Instagram. Caramba. E esse vídeo era que ele falava assim, tipo, que tá até fixado lá. Quem me vê com essa skin, não vê que eu sou pentecostal. E eu pulando na igreja, e dando palavra, e orando, e tocando bateria, e não sei o quê, tocando pandeirinho, blá, blá, blá. E viralizou muito. Eu tive até que desativar os comentários. Porque teve uma hora que os comentários já estavam ficando... discutindo, insuportável. Pessoa me defendendo com pessoa me caluniando. E eles não com param nunca, né? Não Continua, param. contínuo. Aí meu esposo falou, amor, acho melhor você cortar, porque vai sair pessoa machucada. Porque quem lê se machuca, entendeu? Realmente Deus me ensinou a parar de ler essas coisas, de ignorar, de tentar responder, porque quem justifica é ele, né? E aí, mas assim, eu sei que é algo que é gratificante, porque eu começo a perceber que tudo que eu gosto e que tudo que eu sempre fiz, tipo, durante a minha vida e tal, se concentra tudo numa coisa só. Então, às vezes, as pessoas falam, por exemplo, falando aqui um negócio interessante que eu acho que muitos não sabem. Eu acredito que Deus, ele quer me usar nas redes sociais e tal, mas todos esses dons que ele me deu e que vêm sido desenvolvidos, e olha que eu preciso melhorar em muita coisa ainda, preciso melhorar muito, mas é tudo para unificar num propósito só, né? Porque depois que eu entrei também para curtir o rock cristão mais de perto, as bandas, ir nos shows, fiz muitas amizades, né? Não só com influencers, tipo a Tati Pri e tal, né? Mas com a... Inclusive, oi, pessoal que tá assistindo Oi, aí. pessoal! Não tô olhando ali pra trás. Então, e aí, eu sei que conhecendo as bandas, fazendo amizade com as bandas e tudo mais, acendeu um negócio dentro de mim. Que quando eu era adolescente, eu queria muito ter uma banda também, né? Eu cheguei a ter, uma época... era o sonho, né? De todo sonho. Jovem alternativo. Mas não ter uma era banda minha. Eu participava dessa Sim. banda, né? Eu era guitarrista nessa banda. E assim, eu só sei que a gente, quando tem alguma coisa que arde no nosso coração e Deus não tira de nós, tem um a gente tem que se perguntar o porquê, né? Mas tem muitas barreiras. Então, mas assim, eu tenho já músicas compostas, tenho melodias de música que eu e meu esposo a gente tá fazendo. Então a gente pode esperar por aí. Então, assim, mais pra frente tem coisas por vir, sabe? Só que é tudo no tempo de Deus, né? Que nem Eclesiastes 3. Se a gente quer fazer muito apressado, o apressado come cru, como já dizia minha mãe, minha avó, meu pai. Então, a gente tá esperando no Senhor, mas tá trabalhando também, né? Em prol disso. E pra levar a mensagem de Deus através do louvor. Porque eu vejo que meus vídeos cantando mesmo, né?
Eu não sou nenhuma Esther, essa voz maravilhosa que aí, mas graças a Deus tem alcançado bastante Glória a gente. Deus. E aí o que compensa mesmo, realmente, tipo, em meio a tanta perseguição de gente dentro e fora das igrejas, é esse amor. É ver igrejas aceitando, Uhum. igrejas acolhendo, minha igreja tradicional. Uhum. E, pô, ela baita me aceita. Me dá oportunidade pra louvar, pra tocar, pra levar palavra. Aí tem outras igrejas que a gente visita, que muitas das vezes não tem músico. Eu vou lá, eu toco bateria, e tem oportunidade pra louvar também e tal. E então, tipo, é uma bênção. E além disso, as mensagens que eu recebo em direct no meu Instagram, né? Pessoas me mandando, tipo, foi por causa do seu testemunho, do que você passa, das coisas que você fala. Que eu fiz um vídeo inspirado por Deus falando, né? O que eu diria para pessoas que são machucadas por ter um estilo diferente, por serem rejeitadas dentro das igrejas, né? O que já foram rejeitadas, tem algum Teve algum ódio e testemunho tal. que te marcou, assim, profundamente, que você leu? A pessoa falou, eu voltei a ir pra igreja por sua causa, por causa dos seus vídeos, me incentivaram, eu senti saudade de Deus por causa dos seus vídeos, né? E você tá indo na igreja do seu jeito. Então, eu vou voltar a ir pra igreja. Inclusive, eu tocava baixo. A pessoa ainda, né? Uma das pessoas que me mandou mensagem falou isso. E eu tocava baixo. E agora, por causa de ver seus vídeos tocando também, reaprendendo a tocar, aprendendo a tocar instrumento novo, indo pra cima, eu vou voltar a tocar. Nossa, isso é muito bom. Porque você vê que a pessoa tá saindo de uma depressão ou de um caminho a qual a pessoa estava se afundando mesmo por diversos fatores, igual eu tava, sabe? E a pessoa tá se reerguendo, encontrou em você, no instrumento que Deus usou, né? Uma inspiração para realmente buscar a verdade, né? Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Porque, Ninguém vai ao Pai, não sei por ele, né? nas pessoas, né? Se no meu tempo tivesse pessoas que eu olhasse e falei, essa pessoa, ela fala de anime, ela fala de Jesus, ou essa pessoa é alternativa. Sim. Essa pessoa, ela se veste diferente, ela anda diferente. Eu posso ser assim também, né? Ainda mais nessas partes da nossa vida que a gente fala, poxa, isso aqui pode, que legal, sabe? Então, tanto que a banda Atos 2 foi uma banda que me incentivou muito nessa questão de ir pros shows, porque sempre me convidava. Nossa, são uns maninhos queridos, assim. Por isso que eu não queria deixar de mencionar eles, porque, assim, os primeiros shows de rock cristão, eles chamavam chamam, né, eu, mas os primeiros, né, eles que chamaram eu, o Rafa, pra gente participar ali, pra gente estar ali, pra gente ver como que é, pra gente estar cantando junto, pra gente estar aproveitando, pegando essa palavra que é ministrada, né, através das músicas. Então, tipo, é muito legal. E é isso que é o diferencial, acredito, do crente. De um crente para um crente, né? Do crente para o cristão. Porque a gente tem que viver o cristianismo assim, né? A gente tem que se abraçar, a gente tem que se unir, se apoiar, se defender, né? E não monopolizar, né? Repartir, divisão, repartir. Confusão. O Senhor não quer isso. Em reino tem uma palavra que fala, não prospera. É isso aí. Glória a Deus. E agora, pra gente caminhar pro final, só quero perguntar pra ti um louvor, assim. Se você pudesse falar um louvor que você gosta de cantar, que fala muito com você, o seu coração. Você dá uma palhinha aqui pra nós. Tem vários, ó. Eu gosto daquele, né? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue aí, que desceu da estúdios. cruz. Tem uma palhetinha aí? Vai de novo? Vamos lá. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Posso mandar mais duas? Pode. Então tá, eu vou mandar o Nada Temerei. Só o refrãozinho.
Porque essa música, Nada Temerei, foi uma música que eu conheci já de volta pros caminhos, né? Uhum. E foi uma música que falou muito comigo. Porque realmente mostra que Deus é nosso amigo, né? Que o Todo-Poderoso tá com a gente, né? Independente das circunstâncias, né? Glória a Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. E o porquê ele vive, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Quando vai ter banda da aldeia. Ai, chama nós, vamos montar uma banda da aldeia. Vambora. Cantar umas músicas de anime. Uma mistura, Uma tipo, mistura, alternativo, anime, gospel. Então, gente, pra gente não se estender tanto, eu quero agora deixar, 10 minutos, 2 pessoas, tá? Que tenham 2 dúvidas. Queria abrir pra mais dúvidas, mas eu quero deixar aqui perguntas pra gente perguntar aqui pra Bruna, que tá aqui conosco. Se você tem alguma dúvida que te surgiu, assim, ao decorrer desse podcast, vou selecionar aqui 2 perguntas. Tem alguma dúvida? Banda da aldeia com rock cristão. Ó. Bem isso, Rê. A Rê também é uma maravilhosa, os vídeos dela também. Gente, eu amo Foram- tanto a nossa, Rê. Eu quero foram- tanto trazer ela aqui. Quando ela vier pra São Paulo, ela tem que vir no meu estúdio. E, me chama que eu também quero estar aqui. E a Tati também, imagina. A Tati também. Meu Nossa, Deus do um céu. encontro das roqueiras do coque, inclusive. A gente tem um grupo, gente. O povo acha que as meninas do cabelo colorido, né? O pessoal de estilo alternativo, cabelo colorido, cristão, tal, roqueiro, que o povo não ora, que o povo não jejua. É que não viram a nossa que o povo não faz propósito. Nossa. Meu, só pela Ive mesmo a gente tava orando 3 vezes por dia, cada uma. Foi relógio de oração, peguei as madrugadas. Fazendo jejum. Eu não tava entendendo nem mais o que eu tava fazendo, né? E eu assim, orando. Bati o despertador assim, ó. Oh, Senhor. Só que a gente não entende a gente não entende a vontade de Deus, né? É. Às vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, mas Deus sabe o que é melhor pra nós, né? Roqueiras do Coque, ela gostaram do nome. Quem que foi que deu esse nome mesmo? Foi a Chelsea. Cara, não sei. Mano, foi a Chelsea que deu. Quando ela entrou no grupo, se eu não me engano, acho que foi ela que falou. Eu acho, né? Não lembro. Como que a igreja atual deve se portar diante do visual alternativo? Uma opinião que você tem, assim. Eu acho que deveria acolher mais, né? Porque, assim, tem uma frase que eu uso desde o começo, que eu sempre falei assim, que Deus, ele veio para acolher e não para apedrejar. Se você pegar todas os encontros que Jesus teve com muitas pessoas pecadoras, né? A mulher samaritana, a prostituta que ia ser apedrejada. Ele fala pra não pecar mais, certo? Quando ele reencontra. Mas o pecado não tá no que você veste, mas sim nas suas ações, no que você pratica. Porque quando em Apocalipse fala lá, né? Quem não vai entrar no reino dos céus, fala um monte de coisa. De mentiroso, de imoral, né? Mas não fala, tipo assim, quem tem vestimenta diferente, quem tem né? Quem tem um gosto diferente não vai entrar no céu. Não fala isso, Não. entendeu? Não fala nada relacionado à música. Não fala nada relacionado a estilo musical, né? Então, eu acredito que não tem nenhum problema a gente ser como a gente é e que as igrejas, elas deveriam olhar mais pra isso, sabe?
olhar mais para realmente o copo que tá por dentro, como eu falei naquela passagem, né? Do que tá por fora, do que tá pelo exterior. Sim. Mas, infelizmente, se até o povo de Cristo, né? Os judeus julgaram ele, né? Como sendo uma pessoa que estava fazendo milagres amando de Beelzebub, quem dirá nós, né? Uhum. Porque ali, Jesus ficou tão irado que foi a primeira vez que ele falou da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é um pecado sem perdão, né? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque, claro que Deus leva em conta a época da ignorância, né? Mas liderança, falar esse tipo de coisa, Pesado, entendeu? né? Já é mais pesado. Então, eu acredito que a liderança, ela precisa ser mais acolhedora, né? E ver que isso realmente é algo superficial. Não é roupa que vai levar alguém para o céu, ou cor de cabelo, né? Até porque o arco-íris, né? O arco celeste, que é um símbolo de aliança do Senhor conosco, ele é colorido, né? Então, eu acredito que mostra o quanto Deus realmente ele ama tanto as cores, como até o preto mesmo, por conta dos animais que a gente vê também, tem essa coloração. Então, Deus, ele é um artista, né? A gente não pode limitar que, Deus só gosta de louvor, adoração e corinho. Até porque os corinhos, eles não vieram de composição da igreja. Eles vieram... Ela pegou algumas composições pegaram que eram composições de fora. populares na época. E depois eles, para ficar mais fácil do pessoal cantar e evangelizar, porque eles já estavam pensando nisso no evangelismo, né? Transformando as letras seculares e populares da época em cânticos, ficava mais fácil de fixar na cabeça das pessoas. E o rock nasceu através do blues, né? Sim. E uma das precursoras do blues, né, do rock dentro das igrejas, em 1936, eu acho, 38, alguma coisa assim, me corrijam se eu estiver errado. Era uma mulher. Foi a Rosetta Tarpe, uma mulher negra, empoderada, maravilhosa, dentro da igreja, tocando blues, tocando rock. E ela, que presença, inclusive uma presença do Espírito Santo ali, louvando a Deus com a guitarra, acho que é uma Les Paul que ela usava, inclusive, uma Les Paul branca. E olha, assim, é pra gente ver que Deus, ele é o criador, né? O diabo quer roubar tudo pra ele. Quer dizer que tudo é dele, né? Só que nada é dele. Nada é dele. Só o que é imoral, no caso, né? Então, se não é imoral, né? Se é algo que é tranquilo, que é de boa, que presta uma mensagem... inclusive uma curiosidade. Posso contar aqui sobre música? Pode. A mesma questão do anime, que eu tinha parado de assistir anime... Eu também tinha parado de ouvir música secular. Até pouco tempo atrás. E, inclusive, foi através dos vídeos da Tati Pri pregando sobre isso. E eu tendo essa percepção com o Espírito Santo também, tudo mais e tal. Eu comecei a ver que tem músicas que são seculares, que elas falam de Deus. Tem umas que realmente trazem uma mensagem legal. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de motivação, né? De superação. Então, o que isso tem de escandaloso e de ruim, né? Não tem nada. Então, realmente, a gente precisa... Quando fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, acho que é justamente para que a gente possa ter essa questão de analisar o que a gente faz. Não vou parar, não vou ouvir mais nada também, não vou consumir mais nada, porque aí você fica muito limitado e muito mente fechada. Porque às vezes Deus quer falar com você através de outra coisa, através, né, de um outro viés de pensamento, e você tá se limitando, porque você não tá ouvindo aquilo, você não tá vendo. Então, eu acho que é muito interessante isso. A gente que é cristão, não tem esse negócio, não pode assistir anime, não pode ouvir música secular, não pode... Não, fala assim... A palavra fala, examinai todas as coisas e retende o bem. Retende o que é bom, é verdade. Nós somos ministros, né? Nós temos que ter esse discernimento. Se você não tem esse discernimento, tudo bem. Né? Tem uns que têm fé pra comer legumes, outros têm fé pra comer carne. Então, inclusive, isso daí... eu não contei, né? Eu fui vegetariana há mais de 10 anos. Só que foi Deus que me pediu pra voltar a comer carne, gente. E é isso que eu tô querendo dizer. Quer dizer que ser vegetariano é errado? Não, porque essa passagem mesmo fala. Você tem que estar... Romanos 14, quem quiser ler. Você tem que estar seguro do que você faz. Se você come, se você não come, se você guarda o sábado, se você não guarda. O que você faz ou deixa de fazer. Você tem que estar seguro do que você faz. Não pode julgar o outro pelo que o outro faz. Porque no dia do julgamento é você e Deus.
Você vai apresentar a sua vida pra Deus, o que você faz pra Deus, e não vai falar da vida do outro. Uhum. Então, tipo, eu fui vegetariana por mais de 10 anos e Deus falou comigo através de sonho, de propósito. Eu fiz um propósito de 21 dias do Salmo 139 no ano passado, no começo do ano. Então, já tem um ano aí que eu já não que eu voltei a comer carne. Porque Deus falou que era pra eu voltar a comer. E se era por uma questão... É uma questão minha, do meu corpo, da minha saúde. Sim. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um paladar meio complicado, não como de tudo, tenho algumas comorbidades, tipo, de enfermidade e tal. Então, e será que não é por isso? Né? Então, a gente às vezes questiona, né? Mas a gente não sabe. Não, não posso. Então, mas eu, mesmo assim, eu não cheguei e falei, porque Deus mandou eu parar de comer, quer dizer, voltar a comer carne, quer dizer que os vegetarianos estão errados. Tá entendendo? Eu não critico, não, porque o que Deus manda pra gente é muito específico. Isso leva em conta o estilo. Porque tem gente que descredibiliza a gente porque fala, eu já fui gótico, ou eu já gostei de anime, ou eu já pintei meu cabelo de colorido, mas aí depois que eu tive um real encontro com Jesus, eu larguei tudo isso. Eu deixei, isso é importante falar. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de ouvir rock, eu deixei de não sei o quê. Só que o Espírito Santo e o oleiro, ele não se limita a criar um tipo de vaso específico. Eu vou fazer só assim, bonsai. Não, eu vou fazer de outro jeito, é só desse jeito. Existem vários ele tipos faz de vaso. Vários tipos de vaso para comportar vários mantimentos, porque tem o azeite, tem o vinho, então tem ali tudo que Deus quer nos usar, né? Então, o que acontece no meu testemunho é diferente do testemunho da Esther, diferente do testemunho de uma pessoa que vai chegar e falar, Deus pediu para eu tirar tudo isso, para eu mudar tudo isso, e eu mudei tudo isso. Amém! Glória a Deus por isso, porque o seu testemunho vai alcançar um determinado grupo de pessoas. Mas a experiência individual, ela não resume tudo. Todos, né? Mas a gente, olha o tanto de gente que a gente tá alcançando. Então, glória a Deus por isso, sabe? É mais uma prova de que Deus tá no negócio, porque senão ia ser vão, né? Glória a Deus. A moda gótica surgiu inspirada nas obras góticas, que são pautadas no terror literário, Frankenstein, Drácula, etc. E contém diversos subgêneros, mas a proposta inicial do estilo é baseada no amor pela sombra e pelo mórbido. Como podemos utilizar um propósito cuja origem e propósito é sombria, sendo cristãos? Eu sei a resposta, mas eu quero ver como ela explicaria. PS, perdão a demora, eu estava no meio de uma partida de xadrez. O povo aqui é nerd, né? eu gosto também. Peraí, a pergunta como o quê? Como é que o estilo, né, a moda gótica, inclusive, tem duas perguntas, né, nesse sentido, que é qual referência, né, você baseou o seu estilo, se você tem alguma referência, e como podemos transformar algo que foi criado inicialmente pelo amor, pela sombra, por algo mórbido, em algo que possa glorificar a Deus. A própria morte, a própria crucificação de Cristo já mostra algo muito sofrido. Você vê pelo filme da Paixão de Cristo, né, que relata, acho que bem próximo do que Jesus sofreu, do que Jesus passou, desde o Getsemane, aquilo ali é muito mórbido, né? É realmente muito sofrido. A mensagem da cruz não é linda na questão visual, né? A gente até pelos sacrifícios e tudo mais, né? Da imagem de Jesus pregado ali na cruz, né? Sangrando ali. É um amor sacrificial. Com a costela exposta. É um amor sacrificial. É algo forte. E a gente fala de imortalidade, né? Eu sempre gostei muito de vampiros, principalmente na minha adolescência, né? E aí... Crepúsculo, você gosta? Não. Eu achava sensacional essa questão do... Eu achava sensacional... perdão quem gosta, tá? Nada contra. Mas eu achava sensacional essa questão da vida eterna, da imortalidade, sabe? Desse amor por essa questão, né? Você vê a morte como algo eterno, não acaba ali, né? Ela tá se matando de rir. Não, tentando trazer uma seriedade aqui pro assunto. Eu acredito que a questão da morte, ela é isso, sabe? E aí eu via essas questões de vampiros e eu achava fascinante. Só que Jesus, ele é o caminho que traz a vida eterna, né? Então, a gente vê no sofrimento de Jesus
essa questão. Acredito que é por isso que, por exemplo, o goticismo, ele veio realmente a questão estética, pega muito da arte sacra, pega muito dessa questão da arquitetura gótica das catedrais, né? Das igrejas católicas mesmo, de fora, dos cemitérios e tudo mais, que a maioria dos artistas, né, que fizeram aquelas estátuas, aqueles túmulos e tudo mais, eram tudo católicos. Né? Então tinha muito essa questão de anjos e etc, né? Tem muita essa temática dentro do estilo gótico, né? E era realmente para confrontar isso, né? Porque as pessoas viam e pregavam algo, mas excluíam muito as minorias, né? Então a subcultura, ela veio para isso, né? Tanto com viés político também, né? E uma coisa que eu gosto de dizer, justamente dessa questão de política, é que fala para não olhar nem para a esquerda nem para a direita. Na palavra fala, né? Que a gente tem que olhar para o centro, que é Jesus Cristo. Então, assim, eu não posso ser, pelo menos eu digo por mim, eu não posso ser uma pessoa 100% conservadora e 100% liberal. É nisso que a gente tem aquela questão do discernimento de espírito para poder, sabe, entender essas coisas. Então, a gente tem que ser maleável. Tanto que Jesus, quando ele ia pregar para pessoas de outros lugares, que nem a mulher samaritana e tudo mais, eu não sei se você sabe dessa curiosidade, mas Jesus falava no dialeto das pessoas. Então, Jesus, ele entrava nos campos, ali nos lugares, nas aldeias, para falar com as pessoas. Também, né? Eram formas. Ele falava diretamente com as pessoas, do jeito que tinham que falar, no dialeto, no idioma, tudo mais, para que tivesse uma maior compreensão e tal. Então, quer dizer, o estilo gótico, ele é um estilo que é laico, né? Um lifestyle laico, né? Então, tem pessoas que concordam nesse lifestyle, como em todo lugar que pessoa gótica pode ser cristã, e tem pessoas que não concordam. E amém, tá tudo certo, porque até dentro da igreja, né, dentro do cristianismo, tem pessoas que vão falar que a gente é cristão de verdade, e tem gente que vai falar que a gente não é cristão de verdade. Porque a gente não fez as nossas renúncias, acham eles, né? Porque assim, só eu sei os 9 sacos de lixo que eu tirei de casa com um monte de coisa que eu tinha. Ursinho de pelúcia, os tarôs, os livros, roupas e etc. O tanto de coisa que eu peguei e joguei fora, que eu renunciei, porque eram coisas que faziam parte do ocultismo, do esoterismo, coisas que eram imorais aos olhos de Deus, entendeu? Então, as pessoas, elas julgam sem conhecer, né? E, infelizmente, essa é a parte ruim, né? Esse é o lado ruim do evangelho. Mas a gente vai sofrer perseguição, né? O Senhor fala que a gente vai sofrer, né? Então, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Acho que esse é o principal. Glória a Deus. Só pra fechar, referências de estilo, que perguntaram ali. Quais são as suas referências de estilo, assim? Ou você pega e fala, não, eu monto coisas assim que eu... Sei lá, então, começou nessa moda gótica, mais, assim, vampiresca, mais... medieval também, né, e tal, mais romântica, por conta das questões de Drácula, essas questões mais de vampiro, assim, e que eu gostava muito de filme de Idade Média também, né, Rei Arthur e tal, essas coisas assim. Peguei também muita influência em cantoras, né, de metal, como a Emily, do Evanescence, né, quem nunca, né, pegou alguma referência, né, no estilo de vestimenta dela e tudo mais. Em outras cantoras também, né, Simone Simons, do Épica e tudo mais. Inclusive, eu amo Hotel Transilvânia, meu Deus, é muito, nossa, é muito demais. Então, aí eu peguei essas referências e fui construindo o meu estilo, né? Nessas coisas que eu gosto, que é o estilo alternativo, no geral, que tem muita inspiração no Pinterest também. Sim. Se você colocar, tipo, Christian Out, né? Tipo, alguma coisa assim, você acha muita coisa legal, pessoas desconhecidas mesmo fazendo looks, coisas muito incríveis. O Tumblr também, cheguei a pegar essa época também. E essa questão dos filmes, dos desenhos. Meu, menina, você acredita que quando eu era criança, as pessoas falam, né? Que desde os 11 anos eu descobri meu estilo, mas será que foi desde aí? Não. Eu fui reparar pouco tempo atrás que foi desde quando eu era bem criancinha mesmo. Gibis da Turma da Mônica, assim. Eu gostava de recortar as histórias dos gibis do Penadinho, né? Desses de terror que tinha o Drácula, tudo mais e tal. E eu gostava de recortar essas partes dos gibis e colar na parede do meu quarto. Então, eu pegava cola de escola
Pegava esses gibis, recortava e botava na parede e fazia lá, tipo, um mural de adesivos, de colagens, né? Com esses personagens que eu gostava. A Maga Patológica, que era do Tio Patinhas e tudo mais. Então, eu já tinha esse gosto. Eu já gostava disso. É algo que veio de mim. Gostava da Família Addams, de assistir os desenhos na TV. Addams, antigo era muito Então, legal. me inspirei muito também, né? Na Wandinha, na Mortícia. Inclusive, meu apelido na escola era Wandinha, porque virava e mexia. Quando a gente tá no Bad Hair Day, né? Eu ia pra escola de trancinha. Meu cabelo era todo preto. Pra inspirar, né? Pra inspiração, Aí essas eram minhas, assim, inspirações mais fortes da época. Olha lá. E, gente, sinto informá-los, mas já estamos chegando, né, ao nosso final aqui do podcast. Foi uma bênção ter você aqui hoje. Foi uma conversa muito legal. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também, Quero gente. te trazer de novo pra gente falar especificamente sobre o tema da subcultura. Pra gente aprofundar nisso. Vocês gostariam de um segundo episódio com a Bruna? Porque ela vai vir de novo. Em nome de Jesus. Eu gostei bastante. Gente, vocês perceberam, eu gosto bastante de falar. Acho que é por isso que eu não faço live, porque se eu fizer live eu fico o dia inteiro, Gente, ninguém me para. Ótimo, eu fiquei até mais sossegada, assim, ó. Porque quando o convidado ele fala bastante, você só vai puxando, né, coisas... Tem mais alguma última dúvida, se vocês tiverem? Quem sabe, não sei aí. Vamos ver se tem. Eu me identifico, sou igual ela. Ai, gente, inclusive, obrigada. Eu quero agradecer também aqui o pessoal da aldeia que foi super receptivo comigo, né? Tanto desde a hora que eu entrei no grupo do Discord, inclusive, perdão, gente, porque eu sou uma pessoa muito difícil com o grupo. Eu acho que deve ser o TDAH. E eu não consigo acompanhar muitas mensagens. É muito louco, né, os negócios. Tem gente que já é mais acostumada, mas, tipo, pra mim é muito louco, assim. Eu não consigo me inteirar e conversar. Não é porque eu sou metida, não, ou que eu sou chata, tá? Mas por conta disso mesmo. Mas, assim, eu amei. Eu achei esse grupo sensacional. Vocês, o jeito que vocês interagem, como vocês são divertidos. Nossa, vocês são uma bênção de Deus. E eu tô muito feliz de fazer parte agora da aldeia também, né? Desse grupo, de estar aqui. E a gente tem que somar mesmo pra fazer a obra do Senhor. Mostrar que crente não é careta. Que cristão não é pessoa fechada, segregada. Que nós somos pessoas que somos livres. O Senhor falou, né? Que verdadeiramente seremos livres, né? O Espírito os libertou para que verdadeiramente sejam livres. E a gente é livre mesmo em Cristo Jesus, porque a gente sabe, a gente tem noção do bem e do mal, né? A gente tem esse discernimento e a gente louva a Deus pela vida das pessoas mais jovens também, porque, gente, eu não sei você se já é 30 a mais, amiga. Não, não cheguei lá ainda. Mas tô indo. Eu tô perguntando porque, como eu não aparento, vai saber se você já era 30 a mais também não aparenta, porque tem uma carinha de 20. Aí eu já ia falar, né? Mas o pessoal que tá aí, dos 15 mais, vocês são a próxima geração aí, né? Vocês são um legado, já vão se preparando aí, entendeu? Já vão fazendo uns vídeos, já vão, né, buscando capacitação do Senhor, porque... já vão se preparando aí, porque vai se chegar prepara que daqui a pouco, a gente vai passar o bastão, tem que ter gente, entendeu? Glória a Deus. Hábito de 15, às vezes a gente tem mesmo. Não sei de nada, às vezes eu tenho mesmo hábito de 15. Principalmente com jogo. Ai, amiga, eu já fui muito viciada em jogo também. Viciada qual jogo? Fala aí. De ficar... LOL? Dias. LOL tava nisso? LOL. Meu pai amado. Nossa, eu ficava um dia inteiro no LOL, eu só parava pra comer, tomar banho qual que era teu main do e LOL? dormir. Então, aí meu main... eu entendi que era qual era o meu nick, porque meu nick já era... Não, o main, tipo, que você jogava. Assim. Tá. Eu comecei como suporte, né? E aí, meu main era a Sona, quase 1 milhão de maestria. Meu pai! Muito bom! Mano, a Sona, filha! Nossa, você faz ela AP. Não, mas a Sona, ela era muito legal. A estética dela, ela é muito legal. A Sona é muito da hora e quem sabe jogar, mano, é que a Sona, ela ensina muito posicionamento. Eu jogava coisinha fácil, de Lux e de Ashe. Tanto que os coreanos quando pegam a Sona, que pegaram a Sona há pouco tempo atrás, até top lane, né? Sona top, Sona DC, mano, tem que ter uma noção de posicionamento muito bravo pra fazer Sona. Então, Sona era da hora. Eu era Gold, inclusive, no LoL, tá? Meu pai. Eu consegui passar desse Gold né? Eu deixar pra lá.
Eu era mainsona. Lux também, eu já joguei bastante. Mas sabe que um main suporte que eu descobri muito legal? Qual? Que também virou meu main? O Swain. Mano, o Swain é muito louco. Aham. Nossa, eu curti demais. Teve uma época que eu tava muito viciada em jogar de Swain. Mas aí eu fui pra ADC. Aí eu migrei, né? Aí em ADC eu virei mainsona. Uhum. Mainsona não. Aí de ADC eu virei main MF e main Jinx. Jhin Aham. também. Mas A nossa Jinx é muito louca a também. MF principalmente. Tanto que eu mudei meu nick, né? É porque assim, meu nick antes era Demon Silt. Tinha demônio no meio do nick, né? Aí eu... Porque é hype, né? Esse negócio de romantizar demônio, né? É. E aí, quando eu voltei pros caminhos, né? O nick me incomodou muito. Aí, o nome, né? Falei, e agora? O que que eu faço? Ainda bem que foi na época que tava dando pra mudar, né? Os nick do LoL, Aí deu né? pra trocar. Aí eu troquei e coloquei Missona. Pega, missionário. Missionária e Miss Forte. É mesmo, né, amiga? Aham. Nossa, missionária Sona do cabelo preto e vermelho. Gótica. É a Sona Pentakill. Aham. Que tem a Sona Pentakill é tecladista da banda, né? Ô, louco, mano. Tem uma banda de rock lá de metal do LoL. MF e a Zaya. Mano, o Zaya é muito bom também. Sona flamenguista. Ele apagou rapidão. Ah, não, tá ali ainda. Ah, não, Sona flamenguista. Nossa, gente. Misericórdia. Ai, gente. Não, quando eu torcia pra time, eu torcia pro Palmeiras, mas tá bom. O Palmeiras tá bom ainda, né? Mas eu nem ligo mais pra time também. Glória. Aê! Não, e o meu marido torce sabe pra quê? Pra Pro quê? Corinthians. Pro Corinthians. Aham. Ó que Ó, tem coisa corintiano legal. aí, tem Tá vendo? corintiano Ó, aí. você que torce pra um time e fala também, ai, não vou ficar com tal Aí eu tô pessoa, falando, vai Corinthians. não vou namorar com tal pessoa porque a pessoa é de outro time, mano. É a coisa mais legal. A coisa mais legal, porque sai umas zoeiras muito boas. Ó lá. Grêmio, vamos Grêmio. Vai Corinthians. Ai, Começou. mas, gente, é isso. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a presença da Bruna, por ter Amém. vindo, né? Por ter aceitado o convite aí de última hora, tá? Porque Foi. foi essa semana que eu vim e falei pra ela do nada. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao nosso final. Espero que tenha sido bênção, edificante aí pra vocês. E se vocês gostarem, já deixa o teu gostei aí, já deixa o teu comentário. E, gente, compartilhem o podcast. do Segue a Aldeia. gente nas redes Segue a sociais, Bruna, né? a gente vai deixar depois fixado certinho. Ó, os meus arrobas é tudo Bruna Gadini. Faz G-A. o teu merchan. Eu vou fazer, gente, ó. Minhas redes sociais são todas as mesmas. @Bruna Gadini. É Gadini. Você vai me achar assim no meu YouTube, que não tem mais vídeos por enquanto, porque pode ser que Deus mande eu voltar a postar lá. Mas tem os meus vídeos antigos, se você quiser ver como eu era antes. Alguns vídeos ainda estão liberados, porque alguns eu apaguei, né? Então tem lá meu canal, tem o meu Instagram, que é @BrunaGadini. Tem também o meu TikTok, que é @BrunaGadini. Eu cheguei a fazer um kawaii também, @BrunaGadini, mas não posto lá. Mas se quiser seguir também, pode seguir. E acho que é isso de rede social. Twitter também, eu acho que é @BrunaGadini, mas Segue tudo aí. Segue tudo que você pode. Você tem a plataforma aí. eu segue ela. usava Twitter, meu Deus, só pra compartilhar coisa de LOL. Falar kawaii ainda existe. Tem gente que... É que teve gente que me forçou a fazer kawaii. Seguidores falando, faz kawaii também, não sei o quê. Mas eu falei... o Kawaii pagava antes, sabia? É? Ele pagava uma remuneração legal. Depois foi entrando tanta gente. Inclusive esse negócio de pagar, gente, Deus é muito maravilhoso. Porque eu fiz uma carta pra Deus, falando pra Deus algumas coisas que eu queria no passado, né? E eu falei assim, Deus, eu queria tanto monetizar, né? No TikTok, tudo. Porque assim, eu perdi minha monetização do YouTube, porque eu não posto mais lá, né? Então você fica um tempo sem postar, você perde. Não continua pagando pelas Não views? continua nada. Aí você tem que ser ativo. Aí eu falei, e agora, né? Que tudo bem que paga uma merreca, mas mesmo assim, né? Ajuda, né? Ajuda. Aí eu Tudo peguei que e entra. falei, Senhor, né? Na minha carta pra Deus, eu quero monetizar no TikTok, Deus me ajuda. Porque na época, né, eu tava com pouco seguidor no TikTok. E aí, hoje, graças a Deus, eu tenho a monetização do TikTok. Então, ó, Deus, Glória a Deus. ele responde Ai, passa as essa nossas unção pra mim, em nome de orações. Jesus. Vai, amiga! Glória. Bênção de Deus. E é isso, gente. Então, Já é uma ajuda, pô. mas, gente,
É isso. Eu vou finalizar, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Vamos! É Mas, verdade. ó, um abraço. E eu tenho culto hoje ainda também. Então, cuidando do horário. Mas um abraço, gente. Um abraço pra todos. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo episódio aí do nosso podcast.